Queria, em primeiro lugar, dizer que as pessoas que estiveram reunidas conosco em audiência pública, naquela audiência que lotou o plenário da Câmara para tratar do tema do aumento abusivo da tarifa do SANEP, estão aguardando uma resposta formal da direção da autarquia, que, reunido depois com as lideranças comunitárias, se comprometeu a dar uma resposta. A resposta viria na segunda-feira, depois foi passado para quinta-feira. Nós já estamos na outra semana. E eu li pelo jornal hoje que o SANEP estaria chamando a população para que se inscrevesse lá na residência social. Mas eu já insisti, mais de uma vez, com o presidente da autarquia, para que nos desse uma resposta para aquilo que foi tratado na reunião com as lideranças comunitárias. O SANEP, naquela oportunidade, se comprometeu a fazer um SANEP itinerante. Se comprometeu, vereador Toninho, a ir nos condomínios, explicar para a população como é que ela poderia fazer para se enquadrar dentro da hipótese legal de residência social, que não é muito simples de entender como se enquadrar. Mas o presidente do SANEP se comprometeu a falar com o prefeito para que cumprisse a legislação, para que admitisse que a lei que entrou em vigor dia 28 de março de 2016 só fosse aplicada a partir de 28 de março de 2016. Parece uma coisa simples. Pedir que o prefeito cumpra a lei, uma lei de proposição, inclusive, do próprio Executivo. É demais pedir que o prefeito cumpra a sua própria lei, pois isso foi também encaminhado na reunião que nós tivemos com o presidente, e ele ficou de dar um retorno para as lideranças comunitárias a respeito desse tema. Mais do que isso, também o próprio jurídico da autarquia, juntamente com o presidente da autarquia, se comprometeram a propor uma emenda à lei atual para facilitar o enquadramento na categoria residência social. Eu digo isso porque, se nós vamos ler na lei, a Lei 6.294, de 2 de dezembro de 2015, ela diz lá no artigo 3º, parágrafo 1º, inciso 2, que a residência social será, eu vou ler para vocês o texto, quando a água é utilizada para fins domésticos, em prédios de uso exclusivamente residencial, habitado por usuários de baixa renda, assim considerados aqueles inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, CadÚnico, os que recebam benefício previdenciário de até 1 salário mínimo, bem como aqueles que obtiverem parecer favorável do Serviço Social do SANEP. Bom, aí fica bem abrangente também, por essa última hipótese. Aqui onde passa o boi, passa uma boiada. Quer dizer, então, aqui, se o Serviço do SANEP enquadrar, esse primeiro requisito está preenchido. Mas, lá adiante, no parágrafo 5º do artigo, parágrafo 3º, desse mesmo artigo 3º, no parágrafo 3º diz: os usuários do serviço, para fazerem jus à tarifa residencial social, deverão comprovar estar inscritos em um dos programas sociais do governo federal, estadual, municipal. Então, juntando as duas coisas, nós teríamos assim: para preencher o primeiro critério da lei, ou estar inscrito no CadÚnico, ou receber benefício previdenciário de 1 salário mínimo,
ou ser considerado como de baixa renda pelo Serviço Social do SANEP. E mais, estar inscritos num programa social federal, estadual ou municipal. Bom, os programas pensados aqui são Bolsa Família, Tarifa Social de Energia Elétrica, que aí é do Governo do Estado, Minha Casa Minha Vida, LOAS, ou estar enquadrado lá, junto ao INSS, como pequeno empreendedor individual ou dona de casa de baixa renda. Porque aqui diz assim, aposentadorias para pessoas de baixa renda. Lá no INSS, lá na Previdência, nós temos a previsão para enquadrar dentro dessa hipótese aqueles que vão pagar 5% do salário mínimo para recolhimento para a Previdência Social. E os enquadrados são as donas de casa de baixa renda e os pequenos empreendedores individuais. O que eu quero dizer com isso? Para preencher esses requisitos e se enquadrar dentro dessas hipóteses, não é muito fácil. E fica um critério subjetivo, pelo menos na primeira hipótese. Nós sabemos que o SANEP tem uma assistente social para fazer o enquadramento dessa hipótese, fica uma dificuldade muito grande. Nós pedimos que a própria autarquia criasse, naqueles locais sabidamente de residências sociais, por presunção adotasse o critério, então, para facilitar o enquadramento. Mas isso tudo ficou sujeito a uma conversa com o prefeito municipal na semana passada. Ocorre que até o dia de hoje, nessa quinta-feira, nós não tivemos resposta do presidente do SANEP sobre a conversa que ele teve com o prefeito. Ou seja, a legislação que foi criada pela Prefeitura de Pelotas, que entrou em vigor dia 28 de março de 2015, foi aplicada retroativamente. E parece que a Prefeitura não está disposta a corrigir o erro administrativamente. Uma parte para o vereador Toninho, por favor, presidente. Presidente. Vereador Marcos Cunha. Um senhor de idade aposentado se enquadrava em todas essas condições para requerer a tarifa social do SANEP. Só que ele procurou meu gabinete, eu procurei que ele fosse ao SANEP e protocolasse o pedido, e o SANEP mandou ele buscar a Secretaria de Justiça e Cidadania para fazer o cadastro único lá, para se enquadrar dentro desses programas. Ou seja, essa segunda parte do artigo, bem como as condições que o assistente social do SANEP, o Serviço Social do SANEP, se o SANEP verificar que aquele cidadão é aposentado, já preenche todos os requisitos, não precisa fazer as pessoas correr de secretaria em secretaria para depois dar negativa à pessoa. Acho que tem que ter um bom senso para que possa atender uma demanda. Não fazer as pessoas correrem entre secretarias e ainda não poder se beneficiar do benefício do cadastro social. Só para contribuir com essa fala, presidente. Não, eu agradeço, vereador Toninho, e lamento também essa situação que persiste, né? E que parece que, pelo que eu li nos jornais de hoje, no Diário da Manhã de hoje, dá conta que o SANEP aparece como o SANEP explicando os critérios para enquadramento na tarifa social. Mas não basta. Vereador Vicente Amaral, uma parte, vereador Vicente Amaral, presidente, por favor. Gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela pauta. A tarifa social é uma emenda no projeto minha do Viana, e desde o mês de fevereiro já vinha em forma de proposição alertando, passou por essa casa, o SANEP colocasse nas contas de água que todos cadastrados no cadastro único, Bolsa Família, LOAS, Minha Casa Minha Vida, entrassem em contato com o setor social do SANEP, já para que a conta fosse enviada para essas pessoas que têm direito. E também pediu o cadastro, a cidadania, através de uma proposição, enviasse para o SANEP. Né? Então, esse alerta foi dado por esse vereador
assim como eu e o Viana criamos a tarifa social, nós dois estávamos sempre preocupados com isso. Infelizmente, essas pessoas não estão tendo acesso. E a gente está pensando uma forma de facilitar o acesso. Parabéns. Obrigado, vereador Vicente. Eu lamento só a demora do SANEP em dar uma solução administrativa para erros que foram cometidos administrativamente pelo SANEP. Como eu disse aqui, a cobrança do SANEP está sendo abusiva porque não está aplicando a lei proposta pela própria administração, que entrou em vigor no dia 28 de março e não em fevereiro e janeiro, como estão sendo cobrados, já foram cobradas as tarifas pelo consumo, quando ainda não estava em vigor a lei. Então, o mínimo que se pode esperar é que a administração ela cumpra a lei, que ela própria propôs nessa casa. Assim espero para que não se tenha aí uma avalanche de ações judiciais contra o SANEP que possa comprometer o futuro da própria autarquia. Obrigado.